Hoje é um grande dia e hoje eu quero trazer o tema, seguindo ali a jornada do investidor, que seria o primeiro passo da escalada para a sua liberdade financeira. Nesse tema, sobre organização, a gente vai entrar numa parte que geralmente é uma parte mais chata, né? Uma parte mais trabalhosa e, como eu já disse algumas vezes, é um principal ponto que eu vejo de dificuldade dos meus clientes e de todos os investidores de modo geral no início da sua jornada como investidor, que é controlar, e eu diria até antes de controlar, conhecer as suas despesas, né, no que diz respeito ao seu orçamento financeiro. E como eu também já disse, a ideia aqui não é você se tornar um especialista em planilha, um especialista em perícia das suas despesas, mas sim de você conhecer para poder entender quais são, né, o que você, para onde está sendo destinado o seu recurso e nesse sentido você decidir se você vai reduzir ou se você vai cortar gastos. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender, né, cada ponto, né, para você conseguir no final ali da sua jornada, da sua organização das despesas, você conseguir controlar, você vai precisar passar por algumas etapas e precisa de algumas dicas, né? Aqui eu sempre trago alguns pontos que é de extrema importância. O primeiro deles diz respeito de fato você conhecer. Você precisa discriminar suas despesas por classes, seja alimentação, seja moradia, lazer, hobbies. Você tem que discriminar cada despesa, né? Você precisa entender ali também, geralmente é um custo muito elevado que diz respeito aos serviços financeiros. Uma dica que eu digo sempre para os meus clientes: não utilize, né, instituições financeiras que te cobrem mensalidades mensais, porque hoje a gente tem uma gama muito grande de bancos que têm muitos serviços gratuitos, né? Então você não precisa pagar aquela famosa cesta bancária, né, aquelas tarifas mensais que na verdade você não tem retorno nenhum dessas taxas, né, dessas tarifas cobradas. E além disso, é de extrema importância você avaliar seus contratos, né, que você possui de serviços básicos, principalmente hoje em dia a questão dos streams, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande e aí você precisa avaliar de fato aquilo que você está usando e que realmente faz sentido você manter. Então, dentro dessa gama de conhecer as suas despesas, eu diria que é de extrema importância você fazer uma análise dos últimos 3 meses. Então, uma vez que você tem ali os últimos 3 meses, a gente vai conseguir encontrar uma média de cada classe. Então, esse seria o seu primeiro passo. Complementar a esse, a gente tem ali um objetivo, né? Uma dica, inclusive eu coloquei como uma dica bônus, né? Que isso eu fiz lá no passado, quando eu comecei meu orçamento doméstico com a Flávia. Nós fizemos uma lista de todos os produtos que nós consumimos, né? E fazíamos um acompanhamento. Então, por exemplo, no mês eu comprei arroz no supermercado lá da minha região, Supervi. E aí, depois de 3 meses, eu tive que fazer a compra novamente do arroz. Mas só que eu estava no Açaí ou no Rio Vermelho. Então, com essa lista, eu conseguia ter uma análise ali rápida, sem ter que ficar quebrando cabeça, de quanto foi que eu paguei na última compra. E até mesmo se a última compra estava comparado com as últimas compras desse produto, que seria, nesse caso, do exemplo, o arroz. Então, essa dica bônus diz respeito a você já buscar meios de reduzir o seu custo, né, com esse consumo, seja em produtos alimentícios, sejam compras que você pode fazer no decorrer da sua caminhada financeira. Então, é de extrema importância e isso ajuda bastante. Me ajudou também, né, na minha construção do meu orçamento doméstico. Então, primeiro passo, você separar por classes as suas despesas.
posteriormente, né, já em conjunto com isso, né, você vai fazer um acompanhamento ali das compras, seja supermercado, farmácia, enfim, tudo que você tem ali um consumo regular, né, que você provavelmente vai precisar comprar no próximo mês ou daqui 2, 3 meses, fazer essa anotação para te trazer um norte se você está comprando no valor de mercado ou se na região que você está comprando naquele momento está fora do preço comum, né? Então é importante a gente ter essa noção de valor de mercado, porque por vezes você vai se deparar com uma compra que vai estar fora do preço, mas você precisa avaliar se realmente é necessário ou não. Se for urgente, aí sim faz sentido você fazer essa compra mesmo com valor fora da média que você está acostumado a comprar. Mas essa questão dessa lista é sem dúvida uma forma de você ter consciência e você poder tomar a decisão de comprar ou não um produto que está fora do preço da média. E aí, dito isso, uma vez que você tem ali a média dos últimos 3 meses, você consegue montar um orçamento doméstico. E por que que você iria montar um orçamento doméstico, um orçamento financeiro? Aqui o ponto principal é para você poder reduzir ou até mesmo excluir algum gasto desnecessário. Então, a partir do momento que você faz o lançamento, né, dos últimos 3 meses, as suas despesas que ocorreram, né, isso não significa que são despesas que estão parceladas, não. Você vai pegar seu extrato, faturas e vai elencar tudo ali, do mês primeiro, do mês segundo e do mês terceiro. Então você vai ter ali 3 colunas e uma quarta coluna com a média desses 3 meses. Pode ser que alguma despesa ou outra não tenha nos 3 meses. Então você vai replicar esse valor aí para essa quarta coluna que diz respeito a uma média. Mesmo que você não tenha os 3 meses, mas se você tem um mês, você vai usar o mesmo valor que você teve ali naquela despesa daquele mês. Então, uma vez que você tem a média dos seus gastos dos últimos 3 meses, agora é o momento de fazer uma projeção para 12 meses, para um ano. Aqui você vai ver de fato que aquela comprinha de R$ 20, de R$ 50, ela traz um impacto muito grande quando você multiplica por 12 meses. Então, aqui você vai conseguir, inclusive, né, o que eu já falei há pouco, sobre o streams, né, os pacotes de assinatura mensais, seja Spotify, seja Netflix, enfim, é uma gama muito grande. Às vezes você pode ter até mais de um stream para televisão, sendo que você muitas vezes não tem nem tempo para assistir televisão, né? Então é importante fazer esse orçamento para você identificar qual é o meu custo anual em cada despesa. Uma vez que você preenche a média, a gente vai para um segundo passo. Uma vez que você colocou a média, você vai analisar ali. O meu orçamento está dentro, no mínimo, da minha renda? Se estiver dentro, parabéns, você está conseguindo controlar as suas despesas. Porém, você vai continuar no mesmo ciclo. Você nunca vai conseguir ter um controle maior para conseguir projetar o seu futuro. E aqui, dentro da jornada do investidor, o nosso foco é chegar à liberdade financeira. Então, se você não tem sobras suficientes todos os meses, né, e de forma, aqui é importante a gente sempre buscar sobras crescentes, né? Então, todo mês a gente buscar fazer aportes maiores. Então, se você está ali no 0 a 0, você pode esquecer de ter ali a sua liberdade financeira. Então, é importante você construir o seu orçamento doméstico para que você consiga, ao mínimo, reduzir e buscar ali cortes, né, de gastos desnecessários. Então, dito isso, né, uma vez que você preencheu o seu orçamento, identificou quais são as suas despesas, qual que é o custo anual em cada despesa, aqui vai ficar um momento de reflexão, onde você pode cortar os gastos ou reduzir gastos
para que ao final do mês você tenha uma sobra que seja suficiente para que você projete os seus objetivos. Então, aqui vale também uma ressalva que nesse primeiro momento o objetivo não é você sair do investimento zero para R$ 1.000, R$ 5.000 de aportes mensais. Aqui vale a ideia de começar. Então aqui dentro do orçamento você já estipular, se você não consegue colocar 10% da sua renda para os aportes mensais, comece com R$ 50. Hoje a gente tem aportes, aplicações, por exemplo, CDB de liquidez diária do Banco BTG, com R$ 50. Com um banco de investimentos, né, o maior banco de investimentos da América Latina, sem nenhum custo mensal para você poder fazer esses aportes todos os meses. Então você pode abrir uma conta sem custo de abertura, sem mensalidade, sem custo com assessoria e além disso você pode fazer aportes a partir de R$ 50 em um título bancário que você tem garantia aí de no mínimo R$ 250.000 pelo FGC. Então um produto totalmente seguro que vai te garantir aportes mínimos de R$ 50 por mês. Então, muitas vezes me perguntam, Igor, mas qual que é o valor que eu começo? O ideal é você partir do ponto de 10% da sua renda. Isso seria um ponto inicial. Mas se você não consegue, mais uma vez eu repito, comece com R$ 50. Existem também produtos, fundos de investimentos, que você consegue fazer aporte de R$ 1. Então, assim, hoje o mercado financeiro ele está bastante acessível. Então, você só não começa se você não quiser. Então, dito isso, você precisa montar o seu orçamento dos 12 meses, identificar quais são as suas despesas e buscar reduzir para ter uma sobra maior. Feito isso, todos os meses eu aconselho, nesse primeiro momento, você fazer um acompanhamento semanal. Então, a cada 5, 7 dias, você acessa a sua planilha e vai colocar o que foi realizado. E aí você vai comparando o seu previsto com o seu realizado. A ideia é que você sempre fique abaixo do seu real, abaixo do seu previsto, para que ao final do mês, de fato, aquela projeção de sobra ela seja verdadeira, que ela seja satisfatória e mais que isso, que ela seja maior do que você projetou. Então o nosso foco é no longo prazo, no médio e longo prazo. Então a gente está falando de horizonte a partir de 10 anos. Então que eu não estou falando para a gente começar uma jornada de 1 ano, um investimento de curto prazo. Nesse primeiro momento você vai estar aplicando em produtos de curto prazo. Mas lembre que ali no primeiro vídeo eu coloquei que você precisa, mesmo no curto prazo, em aplicações de curto prazo, já ter uma visão de longo prazo. É onde os juros compostos trazem um resultado melhor. Então, reforçando aqui, você, ao montar o seu orçamento, conseguir enxugar de forma melhor possível, para conseguir uma sobra cada vez maior, o segundo passo é você ter essa sobra de fato e fazer a aplicação. Então, o objetivo fim da organização não é te engessar, não é te trazer mais uma tarefa, dado que hoje em dia a gente tem vários compromissos e principalmente com as tecnologias tudo se tornou muito rápido e a gente tem muita urgência para muitas coisas e com isso a gente fica sem tempo. Mas aqui a ideia é de organização. Então, lembra lá da jornada do investidor? Se você não lembra, o primeiro vídeo tem um esboço com o Monte Everest. Então, nesse primeiro momento, a gente está falando de organização. Então, a gente está ali no topo da montanha. Então, a gente está organizando o orçamento doméstico, o orçamento financeiro, para que a gente possa evoluir nessa jornada. E aí, uma vez que a gente for evoluir, a gente vai ter uma gama muito grande de produtos e possibilidades de investimento. E aí sim, a gente conseguir visualizar o topo da montanha, que seria, no nosso caso, nos investimentos,
a nossa tão sonhada liberdade financeira. Então, mais uma vez eu reforço que o objetivo fim dessa organização não é te engessar, não é te trazer mais uma tarefa no seu dia corrido, mas sim a gente planejar, né, construir a sua liberdade financeira. E através de uma organização, você vai conseguir visualizar que é muito possível, né? Só precisa ter disciplina e constância, que eu sempre falo para os meus clientes. Não adianta eu te apresentar a melhor planilha e você não usá-la da forma correta, né? Primeiro, você precisa entender as suas despesas. Segundo, você precisa fazer essa média das suas despesas. Terceiro, você precisa preencher essa média num plano de 12 meses. Quarto, você precisa buscar reduzir ao máximo essas despesas mensais ou até mesmo cortar. E o quinto passo, que é de extrema importância, porque se o quinto passo não acontecer, o restante perde o valor, que é o quê? Você fazer o acompanhamento. Então, o grande segredo dentro de um orçamento financeiro é você estruturar e acompanhar e executar para que ele possa ocorrer da melhor forma e assim, sempre buscando uma forma mais otimista, sempre buscando reduzir cada vez mais as suas despesas. Então, esse é o convite, né? Mais uma vez eu trago aí o desafio para que a gente possa visualizar a nossa tão sonhada liberdade financeira e, como eu já disse, tudo depende de disciplina e constância, porque o restante vem com o tempo, a experiência, a questão de educação financeira, você vai absorvendo cada vez mais e você vai ter a chance cada vez melhor de ter o resultado maior. Então, aqui fica mais uma vez o convite para você caminhar junto com a gente nessa jornada do investidor e que assim você possa ter muito sucesso na sua caminhada. E aí, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários. E se você gostou, compartilha, curte esse vídeo e estarei aqui pronto também para poder gravar vídeos que você possa ter interesse. Então, se você tem interesse em algum vídeo, alguma área específica, deixa também nos comentários. Então, é isso. Grande abraço.